Bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes há perguntas no coração dos crentes, né? E eu já vi muitos pastores questionando essa bondade de Deus. O pastor Eloy citou um texto que Paulo cita sobre o poder das Escrituras que podem destruir dos sofismas, que são doutrinas que distorcem o valor da verdadeira fé. E nós vimos que nos últimos 2000 anos, muitas doutrinas surgiram, desvios gritantes em relação à verdadeira ou à verdade do Evangelho. A igreja, durante muito tempo, ficou nas trevas. Inclusive, a igreja gerou uma época na história que foi chamada Era das Trevas, porque a igreja tomou para si o direito de decidir o destino dos homens, e uma classe de religiosos, que eram chamados de clérigos, decidiam o certo, o errado, o bom e o mal, o que Deus era, o que Deus deixava de ser, e não podiam questionar isso, porque primeiro os homens não tinham acesso à palavra de Deus, porque a própria igreja criou uma cultura de total ignorância, criando inclusive a igreja católica no período, até 1517, ela criou um dogma, uma doutrina que proibia a leitura da Bíblia. Além do analfabetismo, da dificuldade do povo a ter acesso a uma educação formal, que normalmente se restringiam aos clérigos, e malemar, digamos assim, malemar, esse é um termo bem brasileiro, bem mineiro, eu acho, malemar os monarcas, os da monarquia, os que faziam parte da realeza. Então o povo não tinha acesso a isso, e eles tinham que confiar cegamente na palavra dos seus líderes, porque eles não tinham onde pesquisar mais. Então o padre, o bispo, o pároco, o monge, o arcebispo, o cardeal, eles tinham a revelação, a palavra de Deus, até que isso muda em 1517. 1517 há um movimento que abalou a estrutura da igreja e tentou trazer novamente a igreja aos eixos da verdadeira igreja, a igreja do início, lá do início de Atos dos Apóstolos, que é o movimento chamado de Reforma Protestante. Temos personagens marcantes, como você pode pegar, o mais conhecido é Martim Lutero, porque começa com ele, mas logo na sequência dele vem João Calvino, vem Zwinglio, todos ali na Europa, e há um quarto reformista, tem Melanchthon também, mas um quarto reformista que vem da Holanda, que ele se chama Armínio, e eles vão trazer algumas confrontações em relação ao que se tinha conceito sobre um assunto muito importante: salvação. Eu posso perguntar para você, nós falamos sempre na igreja, Jesus veio para nos salvar na morte, salvar do inferno, salvar da mão do diabo. Agora uma pergunta simples: você é salvo? Me fizeram essa pergunta essa semana, uma jovem, 13 anos de idade, chegou para mim: pastor, como eu posso ter certeza que eu vou ser arrebatado? Porque a gente fala sobre arrebatamento. Não, eu vou subir, nós cantamos que vamos subir, que nós vamos nos encontrar com Deus. Como você sabe? Que garantia você tem? Em que baseia a tua confiança? O pastor disse que a gente vai subir, porque a gente canta tudo na igreja, então quando eu declaro isso, isso vai acontecer. Eu sou batizado. Eu frequento a igreja, eu tomo ceia, eu nasci em berço evangélico, eu sou crente desde que nasci. Já ouviram essa? Eu sou crente desde que eu nasci. E você é salvo? É uma pergunta que ela me fez, porque ela falou: pastor, como eu sei que eu sou salva? Como eu sei que eu vou me encontrar com Jesus? Como eu sei que no dia do arrebatamento eu vou encontrar Jesus? Como eu posso ter essa certeza no meu coração? Alguns dizem: não, se você falar que tem certeza da salvação, você é arrogante, você é metido, porque ninguém pode ter certeza da salvação. Eu quero te dizer que é possível sim termos certeza da salvação. A questão é em que se baseia a nossa fé, em que se baseia, qual é a doutrina que sustenta a nossa fé, porque muitas doutrinas surgem. Quer ver uma questão simples? Até hoje, desde 1517, há um conflito no meio evangélico entre dois reformadores, um é Calvino e um é Lutero, um é Calvino e outro é Armínio. Por quê? Calvino, ele tinha a seguinte, já ouviu falar o termo calvinismo? Ele trouxe uma doutrina chamada predestinação. O que o calvinismo prega? Calvino tinha a seguinte impressão:
Jesus morreu não por todos. Essa é a visão de Calvino. Na verdade, lá na eternidade, Deus já sabia quem Ele queria salvar e quem Ele iria salvar. E quando nós nascemos, nós já nascemos predestinados a sermos salvos. Assim como aqueles que nascem predestinados a irem para o inferno. Porque quem decide isso não somos nós, é Deus. Deus já determinou quem vai para o céu e Deus já determinou quem vai para o inferno. Então esse é o princípio da predestinação, ou seja, Jesus morreu, mas Ele não morreu por todos. Ele morreu somente para os escolhidos. Ele morreu somente para quem já nasce salvo. No decorrer nós nascemos debaixo do pecado, porque Ele crê que todos nós somos comprometidos pelo pecado, mas nós nascemos, se somos escolhidos num determinado momento da nossa vida, nós vamos acender uma luzinha e a gente vai se converter e vai, eu sou salvo, tá? Outra coisa que Calvino pregava é que isso não depende absolutamente da gente, porque salvo uma vez, salvo para sempre. Se você é escolhido, você vai para o céu, e acabou. Mas e se eu me desviar? Se você se desviar, você não é crente, você nunca foi salvo, tá? Então quem é salvo não se desvia. Uma outra coisa que ele pregava, que era interessante, da doutrina calvinista, é que o homem não tem participação nenhuma nisso, tá? Já quando vem alguns anos depois, vem um homem chamado Armínio, e ele começa a questionar esses valores. Você pode falar, mas por que isso é um problema? A partir do momento que você começa a pensar que Jesus morreu somente pelos escolhidos, o nosso Deus é injusto. O Evangelho é injusto, porque Jesus já escolheu, e nós somos destinados ao inferno, porque Deus já escolheu quem vai para o inferno, e Deus já escolheu quem vai para o céu. Ou seja, Jesus não trouxe uma salvação para todos. E Armínio, então, ele vem com um outro ponto de vista. Ele vai falar o seguinte, olha, nós cremos que Jesus morreu por toda a humanidade, sem exceção, mas está aberto ao homem aceitar essa salvação ou não. A outra coisa que Calvino falava, era que a terceira coisa que, de forma mais simples, a graça é irresistível. Quando Deus fala com você, você não tem opção de resistir, sabe? É como se falasse, você põe uma isca no anzol, e o peixe vai ter que morder aquele anzol, ele não vai ter escolha. Ele não pode ficar só bicando, já tem aquela frustração de colocar isca no anzol e o peixe só morder e levar a isca e você não pescar nada. Não tem essa opção. O peixe, Deus coloca ali o anzolzinho para você e você vai e tem que morder, porque Deus determinou que você vai morder um anzol e Deus vai te tirar dessa situação e Deus vai te salvar. Então, Armínio, ele diz primeiro, Jesus morreu por todos, mas é estendido a todos e o homem pode rejeitar esse favor. Uma outra coisa é que a graça de Deus não é irresistível, ou seja, você pode resistir o chamado de Deus. Se você não quiser seguir a Deus, Deus não vai te forçar a segui-lo. Se você quiser deixar Deus hoje e nunca mais voltar para Ele, Deus não vai mandar raios e trovões sobre você e colocar demônios sobre você para você voltar para Ele. Simplesmente Ele deixa você ir. Essa é a visão de Armínio. Uma outra coisa que Armínio pregava era o seguinte, que eu sou salvo, mas não sou salvo para sempre. Eu sou salvo, mas eu tenho que trabalhar para permanecer salvo. Dentro dessa visão, que você chega à conclusão que a igreja CPI prega? O que nós pregamos aqui? O calvinismo ou o arminianismo? Mas o que a igreja prega é irrelevante. Sabe por quê? Porque o importante é o que a Bíblia diz. E eu queria falar um pouquinho sobre salvação. E sobre alguns passos para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, podermos responder esta pergunta: sou salvo ou não? Estou no caminho da salvação ou não? Ou estou perdido? Vamos começar? Vamos fazer um passeio pela Bíblia? Quando esta jovem perguntou para mim, ela disse: pastor, como que eu tenho certeza? É mais ou menos assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E essa pergunta foi feita uma vez para Pedro,
na inauguração da igreja, no dia que a igreja começa, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e prega o evangelho com toda a autoridade. O Espírito Santo havia se manifestado, aquela multidão fica encantada com a pregação de Pedro e a confrontação que ele faz, exaltando Jesus, falando que Jesus foi escolhido por Deus para salvar, para resgatar, para perdoar. Jesus é o Salvador. E os homens atônitos ficam ouvindo Pedro, e foi tão firme, tão forte, tão impactante aquela pregação e o mover do Espírito Santo naquele dia, que você chega lá no capítulo de número 2 de Atos, que naquela pregação, eu queria ter uma autoridade dessa, queria ter um momento desse na minha vida, que eu falasse para um auditório e 3.000 pessoas se convertessem. Dá para imaginar como aquelas pessoas ficaram tocadas? De repente aquela mensagem veio de encontro às suas necessidades, e falaram: espera aí, é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. A religião até hoje não me deu isso. A religião judaica, seja o saduceu, seja o farisaísmo, ou seja os saduceus, ou seja o ateísmo, ou seja a crendice no panteísmo, nos muitos deuses, eu não tive resposta em nada disso. Agora eu tenho uma resposta, porque ele está apontando Cristo como Salvador, ele está apontando Cristo como a resposta de Deus para o resgate do homem, para perdão dos pecados, para livrar do peso da culpa. E sabe o que os homens fazem? Olha o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração deles, se apertaram, se inclinou, como que derreteu-se, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante desta pregação que anuncia Jesus como Salvador, aquele que morre pelos nossos pecados, aquele que vem dos céus enviado por Deus, sendo Deus, se faz carne e morre por nós e nos perdoa, o que eu faço com este Jesus? Eu lembro de uma música do Roberto Carlos que falava assim: meu amigo, volte logo, venha ensinar teu povo, venha, e aí chega no ponto que ele não lembra a música inteira, mas ele fala: vem dizer tudo de novo. Sabe que se Jesus voltasse em carne, sabe o que aconteceria hoje com ele? Ele seria crucificado do mesmo jeito. Na verdade, ele seria colocado numa câmara de gás, seria fuzilado, seria mais moderna a execução. Mas Jesus seria morto do mesmo jeito, porque a humanidade não quer ouvir as palavras de Jesus, não quer ouvir os princípios de Jesus, não quer ouvir os conceitos de Deus, porque Paulo diz isso em Romanos: o homem escolheu servir a criatura, ou seja, a si mesmo, em vez do Criador. E isso não mudou, desde os dias de Adão, nos dias de Jesus e nos dias de hoje. Nós temos uma sociedade, uma humanidade voltada para os próprios prazeres, para os próprios desejos, para os próprios interesses, onde o coletivo não importa, o divino não importa, o que importa é o interesse pessoal. O meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação está acima de todos os demais. E quando esses homens escutam isso, eles dizem: o que devemos fazer? Diante da mensagem deste evangelho que salva, que transforma, que apresenta a vida eterna. E Pedro então apresenta os 2 primeiros passos que devemos dar para a nossa salvação. Que se você não deu esses passos, a tua salvação pode estar comprometida. Vamos lá? Respondeu-lhes Pedro: primeiro, arrependei-vos cada um dos vossos pecados. Ele diz: arrependei-vos do quê? Dos vossos pecados, das suas escolhas, de deixar Deus de fora da sua vida, de fora das suas escolhas, de fora das suas decisões, de Deus não ser o centro da tua escolha, de Deus não ser o alvo do caminho que você escolhe nesta vida, porque acima de tudo está a tua profissão, está a tua família, está o teu prazer, e não voltar-se para Deus e dizer, como Jesus mesmo, quando falamos em oração, o pastor João Rosa vai falar um pouquinho melhor sexta-feira sobre isso, venha participar, mas um princípio básico: os discípulos, quando quiseram orar e chegaram para Jesus falando: Senhor, ensina-nos a orar. Você lembra o que Jesus Cristo disse? O princípio básico, como começa a oração que Jesus ensina: Pai nosso que estás nos céus, soberano, absoluto, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração nos coloca diante dessa soberania de Deus e uma vontade de Deus, de que nós nos submetemos a Ele, nos submetamos a Ele, de maneira que em nossa vida Ele cumpra a sua vontade.
Daí você pode falar, mas por que a vontade de Deus deve se cumprir na nossa vida? Porque o próprio Deus diz que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Quando a nossa vida começa a se envolver num redemoinho de confusão, de embaraço, é porque na nossa vida não tem se cumprido a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. E em Provérbios diz que a vontade de Deus, a bênção de Deus, ela não traz desgosto. Ela não traz desgosto. E muita gente escolhe os seus caminhos e vive uma vida de amargura, de desgosto, de sofrimento, de angústia, e fala, por que Deus? Deus fala, porque você quis, porque você escolheu, porque essa não é a minha vontade, não é isso que eu tenho para ti. Tem gente que vive uma vida amargurado com ressentimento, com ódio, com desprezo por outros, porque fizeram, porque deixaram de fazer, e carregam a vida inteira um veneno na sua alma, no seu coração, e não consegue lidar com as pessoas com doçura, com brandura, com ternura, com paciência, com misericórdia. Sabe por quê? Porque escolheram andar no caminho da vingança, no caminho do ressentimento, no caminho do ódio, e se esquecem que Deus tem um caminho. Paulo diz, eis que vos apresento um caminho sobremodo excelente. Depois você leia lá em Coríntios 13, vos apresento o caminho do amor. E quando Pedro diz aqui, olha, você tem que se arrepender. Primeiro passo, mas pastor, eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa, concordo. Você pode não ser um criminoso, você pode não ser um marginal, você pode não ser um assassino, um estuprador, um pedófilo. Você pode ser tudo isso. Tem pessoas de toda espécie muito pior do que você. Mas quando Deus olha para nós, Ele não me compara com o pior criminoso, Ele me compara com o mais santo de todos os homens que viveu sobre a terra. Ele me compara com Jesus. E quando Ele coloca Jesus do meu lado, por mais santo, por mais puro, por mais reto, por mais honesto que eu seja, eu sou indigno, eu sou pecador. E quero te dizer, a salvação começa pelo reconhecimento dos seus pecados. Se você não reconhecer os seus pecados e não se arrepender dos seus pecados, não confessar os teus pecados e buscar restituição em relação aos pecados cometidos, você nunca será salvo. Salvação passa por arrependimento, por mudança de vida. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, ele diz assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e se fizeram novas. Crente que se converte e não muda de vida, crente que se converte e continua sendo a mesma pessoa, crente que se converte e continua sendo um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe, continua sendo um péssimo vizinho, um péssimo empregado, não experimentou o arrependimento, porque o arrependimento nos mostra a rever as nossas escolhas e escolhermos caminhos melhores, porque arrependimento não é só olhar para trás e falar, fiz errado, mas é olhando o que eu fiz errado no passado, traçar uma nova rota para o meu futuro, dizendo, agora eu vou andar pelo caminho correto. E Deus diz assim, que o caminho de Deus é perfeito. Então, é impossível salvação sem arrependimento. E aqui ele diz, é necessário então que vocês sejam o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. O que é batismo? Batismo não é somente aquela cerimônia que apresenta-se quando você vai na igreja, ou numa piscina, ou num lago, numa praia, e você entra na água e sai da água. Aquele momento simboliza algo que você demonstra publicamente, algo que deve ter acontecido no teu coração. Sabe qual é? Eu recebi Jesus, eu sou pecador, eu sou miserável, eu estou caminhando para o inferno, mas eu preciso ser salvo, e eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e Ele morreu por mim, no meu lugar, para me dar vida. Por isso, quando eu desço na água, simbolicamente eu estou sendo sepultado com Cristo, e quando eu saio da água, eu saio como aquele que morreu. O salário do pecado não é a morte. Quando eu morro, o meu pecado está pago, porque só a minha morte pode pagar o meu pecado. Então, quando eu sou sepultado, é como se eu estivesse dizendo para todas as testemunhas, olhem para mim, eu fui sepultado com Cristo, eu estou me levantando e agora eu sou uma nova criatura, os meus pecados foram castigados, condenados e pagos em Jesus, eu não devo mais nada para Deus.
Por que para Deus? Porque, vou contar uma historinha, alguns já conhecem, já falei isso. Houve um certo fazendeiro que uma vez um trabalhador, trabalhou muito tempo com ele, passado vários anos, volta para sua fazenda e chega para ele com uma corda na mão e diz assim: olha, eu vim falar uma coisa muito especial para você, eu me converti, agora eu sou cristão, eu tive uma experiência com Deus, eu sou uma nova criatura, e eu peguei esta corda indevidamente, e eu vim devolver. E o dono da fazenda disse: que admirável, que bom que você teve esse passo, mas você está esquecendo algo. Na ponta desta corda tinha uma vaca. Não adianta só você devolver a corda, você tem que devolver a vaca. Pedir perdão não envolve somente pedir perdão para Deus, mas é tentar consertar os erros que nós cometemos por causa das nossas escolhas más no passado. O pai que abandonou o filho deve procurar o filho para pedir perdão e buscar restauração. Ainda que um homem tenha casado novamente, se ele fez mal à sua ex-esposa, ele deve ir até ela e pedir perdão e misericórdia. Assim como a esposa deve fazer com seu ex, se isso aconteceu, fazer com seus filhos, fazer com as pessoas que ofendeu, com pai, com mãe, palavras amargas, palavras duras, palavras de ressentimento, porque o Evangelho nos leva a uma mudança de vida, que nos faz ser melhor. Mas pastor, se essa pessoa me odeia e me despreza, o problema não é teu. O problema teu com Deus é que você deve fazer aquilo que está ao teu alcance de fazer. E se você ofendeu, vai e peça perdão. Tanto que Jesus chega ao ponto de dizer: se você vier até o altar para trazer a tua oração, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com Deus, vai se reconciliar com essa pessoa. Depois vem e traz a oferta, porque Deus não vai aceitar a nossa oferta no altar, nem dinheiro, nem oração, nem jejum, se nós não estivermos com o nosso coração puro em relação aos nossos próximos, e não necessariamente aos nossos irmãos, porque eu não tenho que pedir somente perdão para irmão da fé. Eu tenho que entender que o mundo precisa de luz, e o mundo muitas vezes vai ver esta luz quando eles virem que nós fomos iluminados por Cristo, e nós não somos mais quem éramos, nós somos uma nova criatura. Dá para entender isto? Salvação passa por transformação de vida. Sem transformação de vida não há salvação. E o desafio, sabe qual é? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que amanhã. Até o dia da minha salvação. Porque Paulo vai falar lá em Efésios 4, que o propósito de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Então estamos nesta jornada para sermos aperfeiçoados. Todos estão vivos? Você está vivo? Sabe que está vivo? Porque Deus não te aperfeiçoou para te preparar para o céu. Se você é salvo, se você se arrependeu, se você tem buscado restituir o que você causou de dano, se você tem tentado levar uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, então você está caminhando para a salvação, e Deus espera que você seja aperfeiçoado, porque o nosso alvo não é ser igual ao pastor Eloy, pastor Alessandra, igual ao pastor Adalberto, pastor Joás. O alvo de Deus para você é ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo, não é pouca coisa. Dá para entender essa jornada? Daí você fala: pastor, mas é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: se você escolher andar comigo, no mundo tereis aflições. Mas você tem aflição com Jesus ou sem Jesus. Sabe qual é a vantagem? Como cantamos agora há pouco: se nas trevas eu me perder, eu sei que Ele está comigo, porque Ele garante sobre mim o seu amor, e o seu amor me sustenta. Eu sei em quem tenho crido, Paulo dizia, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Salvação envolve esses passos. Ele diz: arrependa-se. E o batismo simboliza isto, uma atitude que você toma publicamente com coragem de dizer: eu mudei de vida. Muita gente muda de igreja, muita gente muda de religião. Eu era católico, agora sou evangélico. Eu era da presbiteriana, agora sou da ICPI. Eu era da batista e sou da ICPI. Eu era da Assembleia. Meus irmãos, Deus não está interessado em você mudar de religião nem de igreja. Deus quer que você mude de vida. De vida. Dá para entender isto?
Mudança de igreja, meu irmão, se você estiver sujo, não importa a roupa limpa que você coloque, você vai continuar fedendo. Porque a limpeza, a roupa pode ser simples, mas a limpeza é algo que está inerente a nós. E quando nós estamos sujos, meu irmão, você pode passar desodorante, você pode passar perfume, mas a questão é que você está sujo. E Deus quer a nossa limpeza. E limpeza é um ato contínuo. Eu creio que a maioria, principalmente nesse país aqui, nos países frios, até entendo, mas no nosso país, meus irmãos, às vezes eu tomo 2, 3 banhos por dia, porque não dá para aguentar de calor. E tem gente que se sente bem, passa o dia trabalhando. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o pastor está dando palestra para os casais, né? Fala, dá uma cutucada, fala para o meu marido, para ele tomar banho. Né? Porque ele chega do trabalho e vai para a cama do jeito que ele vem, e ele é mecânico. Brincadeira, né? E olha, uma limpeza um pouquinho, um banho é bom, né? Um perfume é bom, mas perfume sem limpeza não resolve nada, é só catinga que fica. Toma um banho, depois passa um perfuminho, que o perfume não seja o substituto da limpeza, né? Como os franceses fazem. Não sei se você sabe que existe um relato histórico. Sabe por que as mulheres casavam na antiguidade e elas usavam aqueles buquês de flores, porque a igreja tinha que estar cheia de flores? Porque as pessoas tomavam banho em média uma vez por ano. Se tomassem. Se diz na biografia de Dom João VI, que foi imperador do Brasil, que ele tomou 3 banhos durante toda a sua vida. Que ele nem trocava de roupa, as pessoas costuravam a roupa no corpo enquanto ele dormia. E sabe o que é interessante? Ele adorava a coxinha de frango. Sabe onde ele colocava as coxinhas de frango para viagem? Nos bolsos. Da gente olha aquela visão glamurosa do imperador, cheio de cetro na mão, coroa na cabeça e a roupa. Dá para imaginar uma coisa dessa. Parece uma coisa muito... Mas a verdade é que as noivas entravam com flores para disfarçar o fedor. Tá? Daí você fala, coisa bonita. Só a roupa era branca, viu? Só a roupa era branca, a sujeira por baixo. Imagina a noite de núpcias, o negócio devia, né? Aí juntava o sujo com o mal lavado, daí já viu, né? Estava tudo bem, está tudo em casa. Mas a questão é que Deus nos chama para esta realidade de mudança de vida e de purificação, de santificação. Dá para entender isso? E como isso se dá? De algumas maneiras. Por que isso é importante? Porque quando nós fazemos isto, nós temos que publicamente assumir aquilo que Paulo vai falar em Romanos. Vá comigo lá no capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, Paulo diz o seguinte, que nós devemos tomar uma atitude pública, e essa atitude pública deve ser fruto dessa escolha, que diz o seguinte, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Sabe o que ele está falando? Se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, é isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo como Senhor. Por isso que Jesus, quando disse, todo aquele que crer deve ser o quê? Batizado. Jesus disse que é necessário você se batizar como prova pública. Se você não se batizar, você está sendo desobediente ao mandamento de Deus. E quando nós nos tornamos obedientes a Deus, publicamente nós estamos dizendo o quê? Jesus é o meu Senhor, Ele manda na minha vida, e Ele manda e eu obedeço. Ele diz e eu faço. Ele dá o caminho e eu sigo a ordem. Eu gosto muito do GPS. Eu lembro antigamente que eu era motorista de praça, quase meio século atrás, 40 anos atrás, caramba, né? Eu era motorista de praça em São Paulo. E sabe como a gente se localizava em São Paulo? Se abria um mapa do tamanho do para-brisa e tentava encontrar onde você estava, para onde você queria chegar e encontrar o caminho. Hoje você tem um GPS. Imagine que o Espírito Santo é o nosso GPS que conduz para o céu. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? O GPS diz, vira à direita, você vira à esquerda. Eu sei um caminho melhor.
E você já entrou em furada por achar que sabia um caminho melhor que o GPS tinha? Tá certo que o nosso GPS, que é falho, às vezes ele te leva para caminhos piores do que o que você conhece. Mas saiba que o Espírito Santo é aquele condutor na nossa jornada, que ele sabe muito bem o percurso que nós temos que seguir. E se nós andarmos nas orientações dele, nós nunca erramos o destino. Nós nunca vamos deixar de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E aqui no caso ele diz, olha, você quando confessa Jesus como Senhor da tua vida, você está dizendo que você passou o direito de autoridade de quem você é, de tudo que você tem, de tudo que você conquistou para ele, dizendo, Senhor, tu mandas, eu sirvo, tu dizes, eu obedeço. Porque é impossível alguém ser salvo e continuar andando segundo as suas vontades, segundo os seus caminhos. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são chamados de filhos de Deus. E daí você chega aqui em João capítulo 1, veja o que diz lá. Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Capítulo 1 de João. Tiraram o João da minha Bíblia, está aqui. Ô, gente, passou direto. Vamos lá. Capítulo 1, verso 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, arrepende-se dos seus pecados. Quem arrepende-se dos seus pecados, muda de vida. O batismo é uma prova do início dessa mudança de vida. Por isso que é importante você se batizar se você não se batizou ainda. Não é para agradar a igreja, nem para se tornar membro da igreja, mas é para obedecer uma ordem de Jesus, ele disse para fazer. Eu não vou para o céu se eu não batizar, não. Eu creio que se você crê em Jesus, eu creio que até sem se batizar você vai para o céu. Mas se ele mandou fazer, obedeça. Aprenda a obedecer nas pequenas coisas, porque ele diz assim, sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, mas a gente quer muito e não consegue ser fiel no pouco, que fala, mas Deus, por que o Senhor me dá aquilo? Fala, nem isso que eu estou te pedindo, para se batizar você não faz, você quer que eu te faça aquilo? Começa de baixo e vai crescendo. Deus não vai te colocar lá em cima, não. Deus te faz crescer gradativamente, até te colocar no lugar de destaque. Sabe como que Josué começou a jornada dele para se tornar líder de um povo e introduzir aquela nação numa terra prometida? Sabe como? Carregando a bolsa de Moisés. Onde Moisés ia, ele ia. Moisés subia o monte, ele subia atrás. O povo falava, não sobe não, não vou subir não, sobe você, Moisés. Fala com Deus, Deus fale com você, não fale com a gente não, senão a gente morre. Sabe o que José falava? Você vai, eu vou. Moisés subia, Josué subia, Moisés descia, Josué descia. Moisés ia para cá, ele ia. Moisés falava, ele falava, Deus fala para Moisés, Moisés fala para mim, eu obedeço. E sabe o que Deus fez? Quando Moisés morre, Deus fala, você vai substituir Moisés, porque você escolheu andar no mesmo caminho que ele, e eu me agradei de Moisés, e eu me agrado de você. E sabe qual a palavra inicial lá de Josué capítulo 1? Se fordes fiel, como foi Moisés meu servo, certamente te farei prosperar nesta terra. Deus, ele nos conduz a essa realidade de vida. A salvação é algo que nós alcançamos por esta graça. Você pode, mas o que eu faço para receber? Nada, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Nós não fazemos isso por mérito, nós não recebemos salvação, nós não recebemos nada disso por mérito. Simplesmente Deus nos ama e diz, eu quero te salvar. Você aceita? É onde você diz, eu aceito. Mas eu aceito, e aceitar a salvação envolve aceitar Jesus como dono da tua vida. É aquele que vai decidir o teu caminho, que vai te mostrar a rota, que vai decidir as situações na tua vida. Você fala, mas isso pode ser bom ou ruim? Não sei. Sabe por quê? Moisés morreu com 120 anos, não se encurvou as suas costas, os seus olhos não se enfraqueceram, e Deus mandou, sobe no monte, porque senão eu vou te levar. Ele não morreu de velhice, embora ele estivesse velho. Sabe como morreu Jeremias? Apedrejado. Sabe como morreu Isaías? Cerrado ao meio. Sabe como morreu Pedro? Crucificado de ponta cabeça. Sabe como morreu Paulo? Decapitado. Eu não sei como Deus vai te conduzir. Eu espero que Ele te conduza como conduziu Moisés. É o que eu estou esperando dele. Ele falou, Deus, eu não quero nem ficar velho.
Até brinquei sexta-feira, né? Foi aniversário do pastor João, falei, eu parei de contar o meu aniversário com 60, eu cheguei nos 60, parei. Não comemoro mais aniversário, não me dê mais parabéns, eu parei no tempo, não vou ficar velho. Tá? Como se desse, né? Quem dera, a gente vai falar, não fico mais velho. Irmãos, Deus tem uma jornada, e nesta jornada Ele espera que nós caminhemos com Ele, e nesta perspectiva, a salvação envolve estas atitudes, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem um novo começar de uma jornada com Deus, não existe salvação. Dá para entender isto? Agora, como que eu permaneço nessa salvação? Você fala, mas se eu for salvo, se eu entrar por esse caminho, eu posso perder? Eu quero te convidar a ler um texto muito sério, que está em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, meu pai, que é o agricultor, faz o quê? Corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Opa, peraí, eu estou em Cristo, eu me arrependi, eu me converti, eu tomei uma posição de Jesus ser o meu Senhor, eu estou nele, eu fui salvo. Mas se eu não produzir fruto condizente com a experiência que eu estou tendo com Deus, Deus vai o quê? Me cortar. O que acontece com o ramo quando é cortado? Morre. Porque a essência da vida não está nele. A essência da vida está na cepa, na árvore, na raiz que liga a árvore, que dá, digamos, força e vigor para os ramos. E ele diz, e é importante então que você produza fruto. Fruto. Jesus disse certa feita, foi João Batista, ele disse, produzis frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu? Não seja mais quem você era. Você mentia? Não minta mais. Você fofocava? Não fofoque mais. Você aumentava as coisas para ter vantagem sobre os outros? Não faça mais isso. Você era desonesto? Seja honesto. Você roubava? Não roube mais. Antes trabalhe. E por aí vai. Substitua o que era mal na tua vida por aquilo que referencia ao caráter de Cristo, para que as pessoas, olhando para a nossa vida, vejam Cristo e se sintam estimuladas a nos imitarem, porque eles começam a ver em nós o quê? Na casa deles não há paz, na minha há. Na casa deles não há alegria, na minha há. Na minha casa há alegria sem pinga. Na minha casa há alegria sem droga. Na minha casa há alegria sem balbúrdia. Porque quem é o príncipe da paz está morando não só no meu coração, mas junto com a minha família. Até os meus animais têm mais paz e são mais serenos do que os animais dos vizinhos. Já viram como parece ter animal de vizinho que parece perturbado? O vizinho é perturbado, até o animal é perturbado, não dá sossego. É o vizinho gritando do lado, o cachorro latindo do outro, o gato miando. É um tormento de todo lado. Porque até os animais não têm paz. Tem gente que no trabalho, a pessoa chega no trabalho, chega o tumulto, parece que ela traz tempestade para o lugar que ela chega, porque todo lugar que ela chega, ela traz tumulto, desarranjo, ela pesa o ambiente. E Deus quer que você seja aquela pessoa que a hora que você chega, você fala assim, paz seja convosco. E de repente aquele ambiente sereno, as pessoas sossegam, e fala, como essa pessoa faz bem. Depois que ela chega, parece que vem um frescor de vida sobre este lugar, porque é isso que Deus faz, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo, tá? E tem gente que só traz a catinga do capeta mesmo, chega um inferno, cheira enxofre a pessoa. Deus, Ele quer trabalhar conosco nessa dimensão. Ele diz, então, olha, você tem que estar ligado a mim. Você fala, não, mas isso não pode acontecer comigo. Não pode. Deus vai te limpar para produzir fruto. Daí você fala, como que Deus limpa a gente? Olha o que Jesus Cristo disse. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure os cursos. Nós vamos começar um curso agora sobre soteriologia, no médio, que é a soteriologia, a doutrina da salvação.
Se no professor não puder dar, eu vou estar dando geografia bíblica. No bacharel, não sei qual matéria que vai ser, mas busque a Deus, estude a Bíblia, procure conhecer Deus por meio das Escrituras, porque disse Jesus, examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Venham participar dos estudos bíblicos, tirar as suas dúvidas. Eu não preciso, meu irmão, graças a Deus que nessa igreja, a maioria dessa igreja não precisa de instrução, sabe? Porque quando tem estudo bíblico aqui, vem 20, 30 pessoas, está bom demais. A gente vai falar para quem vem, porque a maioria não precisa mais disso. Eu já estou acima do bem e do mal, sei tudo. Irmão, faz 40 anos que eu estou no evangelho, não sei tudo, estou aprendendo, estou quebrando a cabeça para aprender alguma coisa todo dia, e permitir que Deus me limpe. E quero te dizer, é inesgotável, porque quando você achar que sabe tudo, você vai descobrir, como dizia Platão, só sei que nada sei. Acho que foi Platão que disse isso. Ou Sócrates, acho que foi Sócrates. Só sei que nada sei. Depois que você estuda muito a Bíblia, você fala, está longe ainda de conhecer algo. Você começa tudo de novo, e você vai aprendendo tudo de novo. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes, e fui refazendo estudos que eu fazia há 40 anos atrás, eu leio hoje e falo, meu Deus, quanta asneira que eu entendi, quanta besteira que eu anotei. Daí eu pego uma nova Bíblia, vou fazendo novas anotações. E às vezes eu vou compro uma Bíblia, pego uma Bíblia nova e vejo as anotações que prestavam e refaço. E as que não prestavam eu descarto, falando, ninguém pode saber que um dia eu pensei isso. Meu Deus do céu, se alguém souber que o pessoal me excomunga da igreja, que eu pensava umas doideiras dessa. Porque a gente não conhece. E Jesus diz que o homem sábio tira dos velhos tesouros coisas novas. A Bíblia se renova diante dos nossos olhos. É inesgotável esse assunto. Assim como conhecer Deus é inesgotável. E Deus se revela, fala, mas só tem isso escrito, meus irmãos. Te garanto, faz 40 anos que eu estudo a Bíblia. Eu não sei tudo, eu não vou saber tudo nos próximos 40, e se Deus me der 120 para viver como Moisés, eu não vou saber tudo, e Deus vai me dar a eternidade depois disso daqui, e eu ainda vou ficar devendo, porque Deus é maior do que a eternidade. Tanto que as Escrituras dizem, Deus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai, ele é maior que a própria eternidade. Jesus é maior do que a própria eternidade. Ou seja, a eternidade vai ser pequena para você saber quem é Deus. Estude e permita que esta palavra te limpe, te corrija. Você fala, não, mas eu sou salvo para sempre. Aqui Jesus está dizendo, se você não produzir fruto, meu Pai vai o quê? Cortar. Agora, veja o que Paulo diz, de forma muito mais incisiva, se você for lá em Romanos, capítulo de número 11, ele está falando do povo de Israel, ele diz assim, verso 17, ele está falando do povo de Israel, tá certo? Ele diz assim, se porém, alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, o povo de Israel tinha promessa, o povo de Israel tinha manifestação de Deus, o povo de Israel tinha tudo que Deus podia ter revelado para o povo até aquele momento, mas aquele povo rejeitou a Deus, voltou as costas para Deus, e aqui diz que eles foram quebrados. Quebrados de onde? Da oliveira. E ele diz, e tu sendo oliveira brava, o que nós éramos? Nós éramos aquela oliveira selvagem, aquela oliveira que quando produz fruto não serve para nada, não serve para comer. Então sabe o que ele fez? Ele fez um enxerto, ele pegou a gente que não presta para nada, e pegou a oliveira boa, e colocou a gente na oliveira boa. Sabe para quê? Para que a seiva da oliveira boa comece a circular dentro da gente, e com isso este ramo que era bravo, que só produzia fruta ruim, começa a produzir o quê? Bom fruto. E ele está falando, o judeu perdeu a oportunidade dele e foi quebrado e arrancado. E ele diz que nós, por causa de Cristo, diz, e vós, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio delas, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. E olha o que ele diz, não te glories, não fique se achando contra os judeus, porque os judeus perderam, onde já se viu esse povo, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que vai sustentar a tua vida. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem,
pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé em Cristo, que você o aceita como Senhor e Salvador, que você se arrepende dos seus pecados, que você aceita obedecê-lo, você foi colocado nesta oliveira. Por causa da fé, estás firmes. Não te se ensoberbeça, não fique se achando, mas teme. Teme. Por quê? Porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, e para contigo bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte, tu também serás cortado. Estes também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertar de novo. O judeu que se converter pode ser colocado de novo na videira, mas nós que nos convertemos podemos ser arrancados. Conclusão, dá para concordar com Calvino, que diz que salvo uma vez, salvo para sempre? Quero te dizer, a salvação nos foi dada por Jesus. Isso não vem de obras. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Não vem de obras, não é mérito meu nem mérito seu. Simplesmente Ele escolheu nos salvar. Mas Ele nos salva com um propósito. E os dois propósitos pelo qual Ele nos salva, sabe qual é? Primeiro, é que possamos viver uma vida santa para agradar a Deus, no nosso relacionamento com Deus. E para que, vivendo esta vida santa, nós possamos nos relacionar com as pessoas, de forma que nós possamos testemunhar que Cristo está na nossa vida, dando testemunho de Cristo, mostrando que é possível sermos honestos, sermos íntegros, sermos fiéis, sermos verdadeiros, sermos autênticos, vivermos uma vida sem rancor, sem vingança, sem mágoa, sem ressentimento, vivermos uma vida leve, confiantes de que Deus transformou o nosso coração e que o príncipe da paz habita em nós, por isso eu vivo em paz. Lá em Romanos capítulo 12, verso 14 diz assim: buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Salvação é algo que nos foi dado gratuito, você recebe, você assume um compromisso com ela, mas é um compromisso que você assume por toda a vida. Não basta estar salvo hoje, você tem que andar em santidade e estar salvo amanhã. E assim a cada dia. Por isso Jesus Cristo disse: não se preocupeis com o dia de amanhã, você tem que se preocupar com hoje. Sabe como eu sei que eu estou salvo? Porque hoje eu estou salvo. Hoje eu estou salvo. Amanhã estarei salvo. Vai depender de quem? Das minhas escolhas. Vai depender dos meus caminhos. Mas pastor, e se eu pecar eu perco a salvação? Não. Se você for em 1 João, quero terminar com essa reflexão nesse texto. Veja o que diz: pecado não nos tira a salvação. Como assim, pastor? Pecado não nos tira a salvação? Não. Pecado que acontece na nossa vida, sem ser uma regularidade, sem ser uma prática e uma escolha. Vamos dizer assim, vou usar um exemplo bem claro. Um homem ou uma mulher cai em adultério. Ele vai para o inferno por causa disso? Porque a Bíblia diz assim: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas se o adúltero se arrepender e pedir perdão para Deus, o que acontece? Vamos ver? Olha o que diz. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A pessoa cai em adultério, ela pode ser perdoada. Mas a pessoa cai em adultério e ela assume uma segunda família
com esta outra pessoa, mantendo duas famílias. O que ela fez? Ela assumiu uma vida de constante pecado, transgredindo o tempo todo a vontade de Deus. Fazendo isso, ela está levando uma vida de adultério. Dá para entender essa lógica? Ou seja, uma queda não te leva para o inferno, mas uma escolha que compromete a tua vida todos os dias, te mantendo no pecado, te leva para o inferno. Entendem essa lógica? Um pecado não te leva para o inferno, desde que você confesse esse pecado. E Jesus disse: aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. Aquele que só confessa o pecado, falou: mas Deus é bom, eu pequei hoje, peço perdão, estou salvo hoje, amanhã de manhã eu peco, e eu peço perdão no final do dia, estou salvo amanhã, e assim eu vou levando a vida. Você acha engraçado isso? Vou te dizer uma coisa, sabe o que a Igreja Católica fez? Desculpe os católicos, mas é um fato histórico isso. O carnaval é uma festa de consagração à carne, e ele vem de países extremamente enraizados no catolicismo. Então, quando começou o carnaval, o que acontece? Quando a igreja, para não confrontar o povo, porque senão o povo deixa de vir na igreja, o povo, tem até igreja hoje, tem igreja que eu conheço aqui, que participou de bloco de carnaval, saiu na rua para dançar e sambar em nome de Jesus, né? Está sambando na corda bamba com o diabo, isso sim. Mas vamos lá, o que acontece? A Igreja Católica fez o seguinte: olha, na sexta-feira, nós entregamos a chave da cidade para o rei Momo, que era para o Grutão, e para a pessoa que mais obesa, mais desregrada em questão de alimento da cidade, e esta pessoa vai simbolizar quem está governando a cidade, e durante esses 4 dias a gente vai se entregar tudo, a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai ter sexo livre, vai fazer tudo o que tem direito. Mas na quarta-feira, nós já temos uma missa preparada, a missa da quarta-feira de cinzas, onde a pessoa vai na igreja e o padre joga cinza sobre o povo, porque cinza é uma forma de arrependimento. Então era como se fizesse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, olha, vocês estão liberados de sexta até terça-feira à noite cometer toda forma de pecado, mas na quarta-feira, não se esqueça, vocês vêm na igreja para receber o perdão, tá bom? A questão é, e se você morrer no meio dos 4 dias? Como é que fica a tua relação com Deus? Porque Deus não lida com essa questão de pecado premeditado. Dá para entender essa dimensão? Deus quer nos levar a uma vida de compromisso com Ele, de santidade e de rejeição ao pecado. E quando que eu vou rejeitar o pecado? Todos os dias, porque todos os dias você é tentado, todos os dias eu sou tentado. E às vezes porque Deus coloca um atentado do nosso lado. Já viram gente atentado, que nos atenta para a gente pecar, que nos atenta para a gente perder a paciência, e daí Deus coloca aquela pessoa do nosso lado, e deixa aquela pessoa do nosso lado, para a gente aprender sempre a estar nos refugiando em Deus, pedindo perdão e graça e força e sustento e condições de estarmos resistindo a toda a tentação do diabo. Como o pastor Eloy falou sobre a armadura, estejais revestidos de toda a armadura de Deus para resistirdes às astutas ciladas do diabo. Sabe o que vai acontecer na sua segunda-feira? O diabo vai armar a puca para a tua vida. E na terça também. E na quarta também. E na quinta também. E se você deixar, você cai em todas elas. E quando isso acontece, nós chegamos ao ponto em que nós não estamos produzindo frutos, porque o povo do mundo olha para a gente, a sociedade olha para a gente e fala: que diferença tem entre você e eu? Eu frequento aquela igreja, você frequenta essa. Você diz que é salvo, porque você frequenta a igreja e você é diferente. Mas em que você é diferente? Em que tua casa é diferente da minha? Em que as tuas atitudes são diferentes das minhas atitudes? E se não há diferença, esta pessoa não vê necessidade de mudança na sua vida. E por causa disso nós não conseguimos cumprir o segundo propósito pelo qual estamos nessa terra. Nós somos testemunhas de Jesus para pregarmos o Evangelho, para que o perdido seja alcançado pela graça e seja salvo para a vida eterna em Cristo Jesus. Daí você fala: não, mas isso não tem acontecido. Começo de ano,
quero fazer uma retrospectiva do ano de 2022. Quantas pessoas se batizaram na igreja, você sabe? 40? 50? 100? A gente começa que nem Abraão lá com Deus. Quanto? 50? 40? 30? 20? 10? E a gente chega ao número de 8. Quando Pedro pregou a primeira vez, 3.000 pessoas se converteram, porque eles disseram: eu preciso deste Cristo. Hoje a sociedade olha para a gente e fala assim: vocês são iguais a mim? Por que eu preciso mudar de vida, se você tem uma vida igual a minha? Por que eu preciso mudar de religião, se você tem uma religião igual a minha? Por que eu tenho que ser igual a você, se você é igual a mim? E é onde se levanta a necessidade que Jesus disse: vocês são a luz do mundo, e vocês são o sal da terra. Se a luz não ilumina, o sal não salga, para que a gente serve? Sabe que Jesus disse para que serve? Para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. E o que me entristece é que nós temos um grande desafio. E esse desafio está nas minhas mãos, nas tuas mãos. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que Deus tem colocado ao meu derredor, que não são cristãs. E Deus tem colocado pessoas ao teu derredor, na tua família, no teu trabalho. E muitas vezes, para tratar com pessoas assim, nós somos tratados que nem cachorro. Somos maltratados, somos insultados, somos humilhados. Mas Deus não disse que eu tenho que ficar ofendido com isso, mas Ele diz: prega o Evangelho. Quer queiram ouvir, quer deixem de ouvir. Quer aceitem você ou rejeitem você, mas leve uma vida digna diante de Deus, de forma que esse Deus seja honrado através de você e o mundo saiba onde procurar Deus, porque eles sabem que você é um representante dEle. Eu espero que esta igreja, nesse ano de 2023, seja uma igreja que no culto de manhã, nós não tenhamos aqui, talvez hoje tenhamos 80, 90 pessoas, nós tenhamos 300 pessoas, 400 pessoas, que não caiba aqui e tenhamos que adiantar o tempo para colocarmos ali 1.000 pessoas, e de repente de manhã não vai ter 1.000 pessoas só, nós vamos ter 2 cultos, 3 cultos no período da manhã, no domingo, porque vamos ter gente fazendo fila, porque aqui haverá um povo que é luz, e o povo que está em trevas verá essa luz, e será atraída para este lugar. Mas esta luz começa em mim, essa luz começa em você, essa luz começa na nossa casa, e quando você junta muita luz, eu gosto muito da tecnologia do LED. LED, você já viu como são as novas lâmpadas? São muitos LEDs, e quanto mais LEDs tem, eles vão causar maior impacto. Eu sou um LEDzinho na casa de Deus, você é outro, e nós começamos a nos juntar, e quando nós manifestarmos a nossa luz, o mundo não deixará de ver o holofote que seremos para a glória de Deus nesse lugar. Por isso eu te desafio a ser um salvo. Só você pode escolher esse caminho. Eu te desafio a permanecer salvo. Só você pode fazer essa escolha. E permanecer no salvo, eu te convido e te desafio a ser testemunha desta mensagem de salvação, porque se você tem esperança do céu, a maioria das pessoas tem nenhuma esperança, ou tem o desespero da morte e do inferno, porque eles não têm em que se apegar, nós temos em quem esperar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, espero que seja útil para ti. Deixa a palavra de Deus te limpar, e que Deus complete a obra na tua vida. Pastor Eloy. Amém. Irmãos, nós precisamos de ser realmente homens e mulheres que façam a diferença através da palavra de Deus. Aquilo que o pastor Adalberto disse, que nós possamos ter no culto de manhã 500, 800 pessoas, no culto de tarde mais 800, no culto de noite mais 800. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, mas precisa da minha ação e da tua ação, de falar do amor de Deus e de realmente mostrar que a palavra que habita em você faz a diferença na tua vida e na vida daquele a qual você vai falar. Isso também envolve luta espiritual, envolve
Entendimento da palavra envolve ação de cristão. Tudo que você ouviu aqui é a ação de quem é cristão. Faça a diferença, porque isso vai fazer você cumprir a vontade de Deus em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Faça um desafio com você mesmo. Eu vou trazer uma pessoa para a igreja. Eu vou falar de Jesus, vou convidar uma pessoa para vir à igreja no domingo que vem. Faça esse desafio, para que você possa realmente exercer aquilo que você foi chamado para fazer, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor derrame as ricas consolações e a bênção dele sobre a tua vida, que o Senhor te faça te levantar como um homem ou mulher que faça a diferença onde você for, e que a palavra dele esteja sobre a tua vida, para que você seja um instrumento dele para levar a sua verdade, para transformar corações e para realmente trazer as pessoas aos pés do Senhor, e para que você veja e seja um instrumento de transformação de vida através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em triunfo, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Dê um abraço da pessoa que está ao teu lado. Diga assim: Deus é fiel.